Olá, queridos, graça e paz. Como é bom poder compartilhar com vocês desse momento em que o mundo se encontra. O pastor Gerson teve a alegre ideia de podermos juntos compartilhar, mandar uma mensagem para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando esse momento difícil. E nós temos essa responsabilidade, né? Pedro já respondeu para Jesus certa vez, dizendo: para onde nós iremos, se o Senhor tem a palavra de vida eterna? E essa responsabilidade, claro, ficou para nós como ministros do Evangelho, para aqueles que são discípulos de Cristo, de continuar anunciando uma palavra de esperança no coração de todos aqueles que necessitam. Uma palavra que eu gosto muito particularmente, que traz exatamente o momento em que nós estamos passando. Uma palavra chamada resiliência. A resiliência, ela vai se encaixar exatamente dentro desse quadro da necessidade que o mundo tem. A resiliência é exatamente a capacidade de um objeto, por exemplo, de voltar ao seu estado original quando ele sofre uma grande pressão. Então, Deus nos criou, né, com esse dom, com essa capacidade, depois de sofrermos grande pressão, voltarmos ao nosso estado original. Eu gosto muito dessa palavra porque ela não só se encaixa nesse momento difícil que nós estamos vivendo, mas no nosso dia a dia. Como cristãos, a gente todos os dias sofre, né, com toda essa pressão que vem sobre nós de todos os lados, economicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente e assim por diante. E sempre o ser humano está, né, voltando, né, se reconstruindo. E acredito, queridos, que a Bíblia ela é rica demais em exemplos como resiliência, né? E eu gosto muito disso porque, por exemplo, quando você olha para a natureza, por exemplo, você vê, né, depois de uma grande queimada, você vê uma floresta tocar fogo, depois que tudo está destruído, você olha e diz: meu Deus, que caos, não tem mais como, né? E de repente então você vê aquelas árvores queimadas, tudo destruído, e você vê a floresta renascer novamente. Resiliência. Resiliência. Um outro exemplo que eu gosto muito também é o exemplo do aço forte, né? Quem pode, né, dobrar uma barra de aço? E aí você vê então grandes construções, prédios, pontes, né? Você vê quando a natureza vem sobre eles com grande poder, com grande força. E você vê os prédios se moverem, as pontes se moverem, tudo feito no aço. E depois que tudo passa, eles, né, então volta novamente ao seu estado original. Então a gente vê tantos exemplos. E eu tenho um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é exatamente o texto de Jó, que diz assim: porque a esperança para a árvore, que mesmo que ela for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Que realmente, nesse momento em que o mundo passa, que tudo possa se renovar. Que novamente o teu espírito possa sentir o cheiro das águas, possa sentir o doce perfume de Cristo, do Espírito Santo, e que de maneira resiliente você possa o quê? Voltar novamente ao seu estado original, porque o seu estado original Cristo te fez
como vencedor, como conquistador. Esse é o seu estado original. Seu estado original é de vencedor, de conquistador, de alguém que tudo pode, porque ele falou isso, ele declarou isso, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma palavra, né, de esperança, uma palavra profética. Né? Exemplos como Abraão, exemplos como José, que passou por um momento tão difícil, indo para um buraco, indo para a prisão, sofrendo ameaça, depois assédio, passou por grande pressão e Deus o elevou, né, a uma das autoridades maiores no Egito, fazendo dele governador. Resiliência. Nós temos a resiliência de Ruth, né, que perdeu 3 pessoas da sua família, voltou para Belém e depois de um momento de resiliência se reestruturou e reedificou a sua vida. Resiliência de Jó, que passou por momentos tão difíceis e quando ele se encontrava no pior momento da sua vida, Deus o ergue, Deus o levanta, Deus faz dele um homem ainda mais poderoso, mais rico do que ele é. Então, querido, eu queria deixar essa palavra para você, né? Eu tenho tanta coisa para a gente conversar sobre resiliência, que é algo tão profundo. Vou deixar um texto para vocês de Salmo, por exemplo, Salmo 40, 29, diz: dá força ao cansado, multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Salmo 28, 8, que diz: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido, a força está com o nosso Deus. Salmo 96, 6 diz que a glória e a majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O crente, ele vai de força em força. Então fica essa palavra no seu coração, ao coração de todo aquele que sofre, de todo aquele que padece, de todo aquele que está passando esse momento difícil. Todos nós estamos passando por um momento difícil. Mas Deus nos criou com a capacidade da resiliência. E nós vamos retornar ao estado original, porque Ele nos criou para vencer. Grande beijo no coração, que Deus te abençoe. Amém.